Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Primeiro agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, certo? Já passamos dos 1.500 inscritos. Então peço que vocês continuem compartilhando o canal, certo? Em suas redes sociais, isso ajuda muito, certo? E sempre dando like nos vídeos, ok, pessoal? Ok, então, a pedido, certo, de um inscrito, falar um pouco sobre demonstrações. É um tema bastante pedido porque muita gente tem dificuldade, certo, pessoal? Então, até mesmo quem é da matemática tem dificuldade. Então, toda vida que eu dou uma disciplina, alguém fala, professor, eu não sei muito demonstrar. Quando fala demonstre, prove, mostre, eu sempre tenho dificuldade. E o objetivo, então, vou fazer aqui uns capítulos aqui dentro de matemática superior só sobre demonstrações, certo? Então, vou falar sobre os 3 principais tipos de demonstração. Mas antes eu queria falar um pouco sobre alguns termos, certo? Que a gente usa em matemática, que eu acho que é bacana todo mundo saber. Então, por exemplo, o primeiro termo é axioma, certo? Então, o que é um axioma? Um axioma, pessoal, é como se fosse um dogma da matemática, certo? Então, é uma verdade absoluta, geralmente é uma coisa básica, que acredita-se que seja verdade, e com o axioma é que se constrói as outras verdades matemáticas, certo? Então, por exemplo, um axioma em matemática é o princípio da boa ordenação. Já falei isso aqui em um vídeo, né? Um vídeo de histórias interessantes. Ok? Então, quem não viu, vou deixar o link aí embaixo na descrição. Então, o princípio da boa ordenação é um axioma, uma verdade que você tem que acreditar, não tem como provar ela, a menos que você use outros axiomas. Ok? E o que é um teorema, pessoal? Então, eu estou explicando aqui de uma forma bem simples, certo? Sem colocar muitos termos difíceis, estou querendo explicar do jeito que eu sei isso aqui, certo? Então, o teorema é um fato matemático, certo? Que tem uma demonstração e que é um fato bem relevante, né? É claro que esse bem relevante é um pouco subjetivo, certo? Que pode ser bem relevante para mim, pode não ser para você. Então, por exemplo, um teorema é o teorema que diz que existem infinitos primos. Certo? Então, para mim, é um fato bem relevante. Existem infinitos primos. E o que é uma proposição? Proposição é como se fosse um teorema um pouco mais fraco, certo? Então, já é uma verdade com uma demonstração, certo? Uma afirmação, mas que é um pouco mais fraca, digamos assim. Então, por exemplo, uma proposição seria o seguinte: se P é primo e P divide A vezes B, então P divide A ou P divide B. Então, é algo interessante, tem uma demonstração para isso. Isso aqui a gente vai ver tudo, pessoal, as demonstrações lá quando eu falar de números primos, certo? Está muito próximo. Mas é algo mais fraco, certo? Muito mais fraco do que a existência de infinitos primos. E o que é um corolário? Corolário é uma consequência, certo? Ou seja, o corolário é uma consequência de um teorema ou de uma proposição. Então, corolário é a mesma coisa de consequência. Por exemplo, um corolário seria se P é primo e P divide um quadrado ao quadrado, então P ao quadrado divide A ao quadrado. É claro que pode ter corolário do corolário, continua com o mesmo nome corolário, certo? Então o corolário é simplesmente uma consequência. Então isso aqui é uma consequência da proposição, né? Quando você pega o B igual a A, certo? Você pode obter esse resultado. E o que é um lema? O lema, pessoal, é como se fosse uma ferramenta, certo? Então é a ferramenta que você vai usar, você vai provar, é como se fosse uma mini proposição que você vai provar para usar essa ferramenta para provar um teorema ou proposição. Então, por exemplo, uma ferramenta que a gente usa para provar essa proposição é que o MDC entre um número A e um número primo, isso aqui é 1 ou primo, vai ser 1 quando o primo não divide o A e vai ser primo quando o primo divide o A. Certo? Então isso é um lema, ou seja, a gente usa isso aqui para provar a proposição. Certo? Então o lema você tem que provar para poder usar. Ok? Então, dito isso, essas são as palavras que a gente vai ver mais aí em matemática, nas proposições, nos livros, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre hipótese e tese, né? Então, que é basicamente isso, você tem que começar organizando as ideias, certo? Então, a primeira ideia, pessoal, é organizar o que você quer provar. Então, existe um termo chamado hipótese e um termo chamado tese. Hipótese, pessoal,
são as ferramentas que você tem para provar. Certo? Hipótese é o que você tem, é o que o enunciado do teorema, ou da questão, ou da proposição, ou do corolário lhe dá. Isso é a hipótese. E a tese é o que você quer provar. Certo? Então, por exemplo, nessa proposição, na proposição, por exemplo, quem é a hipótese? Vou colocar aqui, certo? Quem é a hipótese nessa proposição? A hipótese é P' e P divide A vezes B. E quem é a tese? A tese é que P divide A ou P divide B. Então, nesse caso, pessoal, é bem simples a formulação, né? Se P é primo e P divide AB, ou seja, se isso vale, então são duas hipóteses, você está supondo que isso é verdade. Então, P divide A ou P divide B é o que você quer provar que é verdade, certo? Então, isso aqui é a tese e esse cara aqui, essas duas afirmações são as hipóteses. Geralmente, você tem que usar as hipóteses para provar a tese, certo? Ok? Então, geralmente você tem uma hipótese e você quer usar passos básicos ou usando lógica ou usando ferramentas que já são conhecidas, sair da hipótese e provar a tese. Certo? Isso é uma maneira de você provar alguma coisa. Certo? Então, existem alguns tipos de demonstrações, certo? Que a gente vai ver aqui em 3 vídeos diferentes. Primeira, demonstração direta, certo? Eu vou explicar cada uma depois. A segunda, demonstração por contrapositiva. E terceira, demonstração por redução ao absurdo, certo? Isso aqui é talvez muito usada e muita gente não conhece, muita gente tem dificuldade nela, mas vamos ver aqui também, certo? Mas, para terminar esse vídeo, eu vou colocar aqui uma maneira, só para falar uma coisa para vocês. Vou colocar nesse quadro aqui, sobre hipótese e tese, certo? Então, pessoal, hipótese é o que eu tenho, certo? Hipótese é o que eu tenho, e tese é o que eu quero provar. Então, eu nunca posso usar a tese para resolver o problema, porque eu quero provar a tese, então eu não sei se a tese é verdadeira. Então eu não posso usar a tese e não posso usar algo mais forte do que a tese. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um problema. Hipótese, n é um número inteiro. E tese, n não pertence ao intervalo 0, 1. Então é aquilo que eu já fiz no princípio da coordenação. Se n é um número inteiro, prove que n não pertence ao intervalo aberto 0, 1. N não pode estar entre 0 e 1. Certo? O que acontece com algumas pessoas, como elas tentam provar isso aqui, né? Como é um fato muito básico, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, como é que as pessoas fazem? De uma forma, usando o absurdo, né? Essa redução por absurdo, que é o seguinte, você supõe que existe um número entre 0 e 1. Eu vou explicar isso de novo lá na prova por redução por absurdo, certo? Então, supõe que existe um número entre 0 e 1. Isso aqui é só para vocês terem cuidado. Então, multiplica por 2. Então, fica 2n maior que 0 e menor que 2. Olha, pessoal, mas entre 0 e 2, quem é o único inteiro? É o 1. Isso implica, então, que 2n é igual a 1. Isso implica que n é 1 sobre 2. Mas isso não pode ser verdade, porque o n por hipótese, o n é inteiro. Então isso está contrariando nossa hipótese. Aqui o n é um racional não inteiro. Então isso é um absurdo. Absurdo em quê? Em supor que existe um n entre 0 e 1. Então com isso a gente prova o resultado. Certo? Isso aqui está certo ou errado? O que vocês acham? Errou. Errou feio, errou rude. Pois é, pessoal. Tá errado, viu? Por que está errado? Pelo seguinte, pessoal. Aqui a gente está usando, olha só, entre 0 e 2 só tem um inteiro que é 1. Mas isso é mais forte do que a minha tese. A minha tese eu quero provar que se eu tenho um intervalo 0, 1, não existe inteiro dentro. E aqui eu estou usando algo muito mais forte, que é no intervalo 0, 2 só tem o 1 como inteiro. Então eu estou usando tanto que entre 0 e 1 não tem nenhum inteiro, como entre 1 e 2 não tem nenhum inteiro. Então isso é muito mais forte do que a tese. Então é um exemplo de que eu estou usando algo mais forte do que a tese para provar a tese que é algo mais fraco. Então essa demonstração está completamente errada, certo, pessoal? Ok, então espero que tenham gostado. Deixe um like no vídeo, certo, pessoal? É muito importante. Mostre para os seus amigos aí que têm dificuldade com demonstração. Nas suas redes sociais também, pessoal, por favor. E um grande abraço e até muito breve, certo?